Olá, um bom dia para vocês. Hoje é terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para este programa, nós vamos conversar com uma mulher para falar um pouco sobre o trabalho das mulheres na pecuária. É Érica Prado, supervisora técnica do programa Paint. E, é claro, nós vamos falar também sobre avaliações. Então fiquem ligados, o canal CRV Lagoa já está no ar. Então, eu começo o programa desejando um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres do Brasil, principalmente aquelas que trabalham diretamente com a pecuária, que é o nosso trabalho do dia a dia aqui na CRV Lagoa. Parabéns a todas vocês. E como eu disse, nós vamos conversar com a Érica Prado, também para falar um pouco sobre o trabalho das mulheres na pecuária, ela que é médica veterinária e supervisora do programa Paint. Tudo bem, Érica? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, Érica, tem um dia especial para a mulher, né, todos os anos, então eu acho que é importante a gente destacar o trabalho das mulheres em cada setor. A gente trabalha diretamente com a pecuária, então parabéns para você pelo seu trabalho, para começar. E gostaria que você falasse um pouco como é trabalhar nesse meio, né? Um meio que já há alguns anos muito dominado por homens, mas vem mudando isso, né? Há alguns anos. Eu estou há 15 anos trabalhando com pecuária, acompanhei essas mudanças. Você está há 7 anos, né? 7 anos. Para você, como é? Tem alguma dificuldade ou não? Você gosta de desempenhar o papel da mulher na pecuária hoje? Bom, então eu desejo a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher. É crescente a atuação nossa dentro da agropecuária, tanto como proprietária, quanto técnica, quanto até começo a ver um número crescente de mulheres dentro do operacional das fazendas. E acredito que mantendo as características femininas que são fortes, né, de organização, observação, bom relacionamento, cada dia teremos mais mulheres atuantes e elas vêm contribuindo, que o perfil mude, que as coisas se adequem, que a gente ganhe velocidade dentro desse segmento que é forte no país e que nos honra bastante estar trabalhando com ele. É isso aí, as mulheres sempre mostrando suas qualidades, independente do setor onde ela trabalha. Então, por isso que aqui a gente destaca o trabalho das mulheres na pecuária. Parabéns para vocês novamente. Mas a Érica está aqui e eu acho que a mulher é isso, né? Trabalha com organização, trabalha com afinco. Então, hoje a gente chamou a Érica para dar essa entrevista, não só para falar sobre o trabalho da mulher na pecuária, mas sim também o trabalho que é desenvolvido no Paint, que é o Programa de Melhoramento Genético para Bovinos de Corte da CRV Lagoa. A gente vai falar um pouco sobre as avaliações, principalmente as avaliações de sobreano, que acontecem nessa época do ano. Mas antes a Érica vai falar um pouquinho sobre o CEIP, a importância do Certificado Especial de Identificação e Produção, seja para animais que são PO também, já que tem várias fazendas que trabalham com PO dentro do Paint. Falar um pouquinho sobre o CEIP e depois a gente vai falar um pouco sobre as avaliações de sobreano. Isso. Então, o CEIP é hoje, o Paint é hoje, na verdade, o programa com o maior trabalho de CEIP aqui no Brasil, Érica. Isso, o Paint ele é o maior programa CEIP no Brasil. E a gente vê assim, né, que o CEIP, na verdade, foi na década de 1980 que iniciavam as grandes exportações de carne no Brasil. Com uma crescente demanda, o Ministério da Agricultura vê a necessidade de estimular a pecuária brasileira a se desenvolver e tornar mais produtiva, atingir melhores índices médios de produtividade. Então, ele cria uma certificação para uma porcentagem dos animais que fossem avaliados e apresentassem o melhor desempenho numa safra, né? E aí, uma avaliação em que observa-se o ganho de peso animal traduzido em carcaça, tendo em vista uma carcaça cada vez mais frigorífica, em que a gente observa um alto índice de prenhez no final de estação de monta, então animais com precocidade sexual, com boa reconcepção, né? Uma padronização de desmama, uma menor idade de abate, um animal que chega no ponto de abate com maior rendimento de carcaça.
Então esses são os objetivos dos trabalhos SAPES e eles vêm agregar, né, numa seleção que foi feita até os anos de 1980, baseado num padrão de gado, numa adaptação rústica às condições brasileiras, e ele acrescenta e gera mais resultado, gera mais lucratividade para os rebanhos em si, que a gente trabalha e que a pecuária brasileira tem como base de produção. E antigamente a gente tinha que explicar o que era SAPE, isso já mudou um Mudou pouco, bastante. né? Quando a gente fala SAPE, hoje difícil alguém que não entenda o que tem por trás desse selo, né, Érica? Porque o SAPE, ele se vende, né? Uma metodologia, nada mais é que um método de produção. Então, por que a gente fala, o PO também? PO, na verdade, os SAPE são os grandes rebanhos comerciais que dão a base da pecuária brasileira, nos volumes de produção de carne, né? E esses rebanhos começaram também a selecionar como o PO também selecionou. O que mudou foram o quê? As características de objetivo, né? Que a gente está voltado muito mais para desempenho desses animais, desempenho que gere receita, que dê subsídio de investimento e que gere lucro para qualquer um que invista na atividade. E dentro das avaliações do PAINT, né, tem os momentos, né, das avaliações, como você citou, a desmama é um deles, sobreano, que é o que está acontecendo agora, uma outra etapa, né, da avaliação. Eu gostaria que você detalhasse um pouco sobre as avaliações de sobreano que estão acontecendo agora, né? Por que são importantes essas avaliações? O que é avaliado no animal nessa etapa? Então, a gente começa tudo com controle de dados, em que a gente conhece as mães, conhece dados de reprodução, monta, inseminação, depois vem diagnóstico de gestação, o animal nasce, é formado os grupos de manejo, que são os lotes em que os animais são expostos, né, às mesmas condições ambientais, e aí eu vejo uma variação de desempenho dentro do mesmo lote. Aí, quando na desmama, a gente faz a avaliação de peso real, que é o peso em jejum, de pelo menos 12, 14 horas, e elimina o efeito de conteúdo intestinal, né? Então é o peso real do animal, e como esse peso é traduzido em carcaça. Então, conformação, que é a área de carcaça, comprimento, largura e profundidade de costela, essa relação de conformação, precocidade de acabamento, que é a capacidade do animal depositar a gordura numa fase jovem, então ele crescendo em tamanho e em composição de carcaça, e a musculatura que estabelece o rendimento, né? Então, na avaliação de desmama, ela tem um efeito muito grande materno, então por mais que eu conheça os dados de produtividade do rebanho na desmama, dos produtos em si, ela serve mais para me ranquear o desempenho da matrizaria, visto que a avaliação de desmama, em torno de 60%, é efeito materno. Você vai contribuir para a avaliação da fêmea. Da fêmea. Então, para a gente criar informações e decidir em cima do nosso rebanho de fêmea, quais serão os incrementos para que a próxima safra de desmama ela seja melhor do que a safra que a gente tem ao pé, desmamando no caso, né? E essa fase agora é a fase de avaliação de sobreano, em que os animais foram desmamados no ano passado, avaliados, foram formados os grupos de manejo, né, os mesmos lotes para controle e eliminação de efeito ambiental. E agora, quando chega nesse início de ano, a gente pesa novamente, após 8, 10 meses da desmama, a gente pesa esses animais em jejum, avalia comparativamente dentro dos lotes as características de conformação de carcaça, precocidade, musculatura, umbigo, perímetro escrotal nos machos, temperamento, né? Então, agora a gente observa a capacidade, o efeito individual de desenvolvimento do animal. Então, na verdade, sobreano, ele me ranqueia mais sobre quão esse animal é geneticamente superior aos demais animais da propriedade. Okay. E a Érica, inclusive, vai adiantar para a gente quais os touros têm se destacado nas avaliações de sobreano. Daqui a pouquinho, antes a gente confere informações sobre como foi a reunião do Comitê Técnico do PAINT, que aconteceu recentemente. A Franciele Spadari conversou com o Rodrigo Guerra. Vamos ver.
Nós estamos aqui na sede da CRV Lagoa, em Sertãozinho, São Paulo, onde aconteceu a segunda reunião do Comitê Técnico Comercial do programa PAINT, o Programa de Melhoramento Genético para Bovinos de Corte da Central. E nós vamos conversar com o Rodrigo Guerra, do Rancho Rochael, que é parceiro PAINT há 14 anos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como foi a reunião de hoje. Rodrigo, obrigada pela sua participação. Bom, obrigado. É a segunda vez que a gente está na reunião junto da CRV Lagoa e do Comitê Técnico, onde a gente discute vários assuntos, né? Então é um prazer estar aqui mais uma vez, para a gente estar discutindo e aprimorando cada vez mais nosso programa. Quais são alguns dos assuntos que são abordados durante essa reunião? Bom, a gente discute muito o que houve, né, no ano anterior, e a gente sempre quer a melhoria. Então, com isso, a gente começa a ver nossos erros, os pontos que a gente deve melhorar, né? Nós tivemos aí vários eventos no ano anterior, né? Um ponto muito que a gente pega muito é o nosso leilão anual que a gente faz, né? Onde a gente tem vários parceiros que podem participar. E também da parte técnica também, né? São vários assuntos que a gente coloca, como reconhecimento de novilhas precoces, subprecoces. Então esse comitê técnico, ele abrange vários assuntos onde a gente discute tudo isso aqui e é levado para a RAP, que é a reunião anual que a gente faz todo ano. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela sua participação. De nada, é um prazer. Para você saber mais sobre o programa PAINT, acesse crvlagoa.com.br. Bom, agora a gente volta a conversar com a Érica Prado, que é supervisora técnica do PAINT. A gente falou sobre as avaliações do programa, especialmente sobre avaliações de sobreano, e agora ela vai falar sobre alguns touros que estão se destacando nessa avaliação, né? Seus filhos estão se destacando nessa avaliação, então, que é o indicativo, né, do melhoramento genético, quais touros, né, vão bem em a produção dos touros, né? Então a gente começa falando um pouco sobre o Lítio AJ, os filhos dele estão bem no sobreano, Érica? Excelente, né? É impossível não falar de um líder absoluto. Então a gente vem vendo, né, tanto na desmama, a desmama impressionou bastante, agora no sobreano a gente vê que o animal mantém o desempenho, agrega muito qualidade de carcaça, então tamanho, conformação, peças musculosas muito grandes, né? Ele é líder do PAINT consolidado, sumário PAINT consolidado, com 26,91 pontos de índice e prova muito forte para a composição em si, precocidade de acabamento, musculosidade, perímetro escrotal alto e fêmeas harmônicas, nas primeiras provas de precocidade a gente vendo altos índices de prenhez em filhas de Lítio AJ expostas e desafiadas aos 12, 14 meses de idade. A gente está falando das avaliações sobre ano de fêmeas e machos, né? Por isso é importante destacar também como estão indo as filhas, né, de cada reprodutor. E outro touro que você falou que também vem se destacando nas avaliações sobre ano é o PAINT Phantom. PAINT Phantom é o terceiro líder, né, do PAINT consolidado, um animal que vem com 21,60 de índice, filho de Vorak AJ, que foi um raçador dos programas SAPE, fez bastante filha precoce, né? Um animal muito composição, que dá bastante volume de carne, volume de costela, então põe conformação, tudo isso você vê nos filhos dele, né? São observações práticas no dia a dia de avaliação, quando a gente bate bastante lote, então você vê assim, uma harmonia de filhos, a gente dificilmente vê um filho bom, um filho ruim. Então, eles mantêm uma média de desempenho e animais que no fenótipo agrada muito e quando a gente olha em termos de herdabilidade das características, a gente vê que vem passando de geração em geração e vem melhorando. Então, outro touro que com filhas com índice alto de prenhez aos 12, 14 meses. Então, prenhez precoce. E é importante que bons filhos são bem-vindos, são os novos touros, os novos raçadores. E boas filhas garante o patrimônio genético de qualquer fazenda de corte, que é uma vaca que emprenha e para e desmama um bom bezerro todo ano. E o outro touro que você destaca também é o PAINT Domínio, né? PAINT Phantom, PAINT Domínio, são dois touros que foram teste progênie dentro do PAINT, do maior programa SAPE. Bons resultados, se provaram, né? Então, um indicativo de que dá resultado e o resultado é por um animal mais produtivo.
Paint Domínio hoje ele é o 6º colocado no Paint consolidado, vem com 20,47 de índice final. Um animal de frame um pouco maior que o Phantom, então um animal mais carcaçudo, né, maior volume de carcaça, mantendo desvio padrão para conformação e para precocidade. Então é um animal bom de pigmentação, um animal que também entrega excelentes filhos, então a gente tem visto bastante macho que mantém o padrão de carcaça do pai no fenótipo em si, e fêmeas com o mesmo desempenho e fertilidade que os outros 2 touros anteriores. Ok. O programa passou rápido, né? Quando a conversa é boa, é assim. Obrigada pela presença. Obrigada. Bom, então neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós conversamos com Érica Prado e assim a gente encerra o canal CRV Lagoa de hoje, parabenizando todas as mulheres novamente. A gente se vê amanhã. Até lá.